Muito bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe traz sempre pessoas capacitadas, instrutores do Senar, colaboradores do Sistema Famato, que trazem informações sobre assuntos que fazem parte aí do leque de cursos e treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e, é claro, assuntos também que fazem parte do dia a dia das fazendas, como é o caso de hoje, por exemplo. Hoje nós vamos falar sobre armazenagem, um assunto que sempre vem à tona, especialmente em épocas de colheita do milho segunda safra, como a gente vivencia agora aqui em Mato Grosso. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio Cleiton Gauer, que é engenheiro agrônomo e também analista do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Cleiton, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrônio, bom dia a todos os nossos espectadores aí, é um prazer estar aqui compartilhando sobre esse tema com vocês hoje. Falou em armazenagem na época de segunda safra, a gente sempre fica com aquele sinal de alerta, né? Sim. Será que vai faltar espaço, aquela dúvida, será que vai comportar a nossa produção? Porque de fato a gente vivencia ano a ano déficits de armazenagem, como por exemplo esse ano, por conta de outros fatores, a gente viu um déficit já em algumas regiões, né, Cleiton? Sim, sem dúvida. O Mato Grosso a gente vivencia isso todo dia, principalmente quando entra a safra de milho, agora com esse problema de caminhoneiros, que a gente teve a greve, atrasou a saída da soja, então acaba postergando e acaba faltando espaço para armazenar o milho e acaba indo o milho ao chão, ao relento aí, para até conseguir dar o escoamento a toda a safra. Então, se a gente avaliar um panorama geral da armazenagem do Brasil, hoje a gente tem aproximadamente 165 milhões de toneladas a ser de capacidade estática. Isso estática, né? Isso estática. A gente não considera aqui as partes móveis, por exemplo, os tombos que normalmente o pessoal dá dentro do armazém. Então, estático a gente tem 165 milhões. E os três principais estados aí que a gente elenca com as maiores capacidades é o Mato Grosso, com atualmente 36 milhões de toneladas. O Paraná, em torno de 29, quase 30. E o Rio Grande do Sul também com 29,3 milhões de toneladas. Então, se a gente analisar, trazer esses patamares, o que a FAO considera uma armazenagem de segurança, que é somar toda a produção de grãos do país e multiplicar, ter 120% dessa capacidade em armazenagem, então o Brasil hoje vai produzir 228 milhões de toneladas de grãos, certo? De armazenagem tem 165 milhões. Se a gente calcular sobre esse déficit que a FAO considera, a gente tem um déficit de aproximadamente quase 110 milhões de toneladas de grãos no Brasil. Nesse mapa ao lado a gente pode observar onde é que é a maior concentração de armazéns, então estão nas zonas produtoras e nas regiões portuárias aí para dar escoamento e garantir essa safra ao longo tempo. Aqui em Mato Grosso, né, vamos trazer para a nossa realidade com base, como você disse, na recomendação, na orientação da FAO. Certo. Como é que nós estamos? No Mato Grosso, então, na safra 17-18, a previsão aí é produzir 60 milhões de toneladas de grãos, principalmente soja e milho que o estado produz hoje. De armazenagem, então, a gente falou que tinha 36 milhões de toneladas. Se a gente considerar isso, temos um déficit aí de quase 40 milhões de toneladas de armazenagem. Ou seja, teríamos que dobrar a nossa capacidade estática aí. Sem dúvida. Isso que a gente está considerando, se a gente olhar para trás, no ano passado foi um pouco pior, porque a gente teve uma produção de milho muito grande e isso acaba dando uma insegurança muito grande no campo. Principalmente nesses momentos, por exemplo, greve de caminhoneiros que aconteceu agora, a gente posterga a saída da soja e dá muito problema para frente e acaba trazendo aí perdas para o setor. Agora, Cleiton, a gente sabe quando fala-se do Brasil, fala-se em Mato Grosso, a gente espera, né, o mundo espera que a gente aumente a nossa produção exponencialmente aí. Se a gente já tem esse déficit agora, ou seja, a armazenagem é um assunto que é presente hoje e vai ser presente no futuro, é preciso de fato olhar com toda a atenção que esse assunto exige, né? A gente vai ter que ampliar a nossa capacidade de alguma forma. Sem dúvida. Se a gente olhar hoje, aqui, trazendo para a situação de Mato Grosso, que a gente tem um know-how maior, então, aqui a gente considera a produção de Mato Grosso em 2025, principalmente soja e milho. Hoje, com aquele déficit que a gente avaliou antes, a previsão para 2025 entre soja e milho é 85 milhões de toneladas a serem produzidas. Então, se a gente considerar a armazenagem... Saindo de 60 aproximadamente para 85. 85. Vamos ganhar 25 milhões em escala. E aí, trabalhando com essa armazenagem então, que a gente tem hoje, o déficit projetado, então a gente precisa crescer até 2025
65 milhões de toneladas em armazenagem de capacidade estática, certo? Então é um grande desafio para o Estado, principalmente para garantir e dar segurança ao produtor e garantir essa safra e o que o mundo espera da gente produzir alimento. Perfeito. Quais são os tipos aí de armazenagem que a gente tem disponível, Cleiton? Certo. Os principais tipos que a gente tem das capacidades estáticas aí que a gente considera é os silos de concreto, certo? Então, se a gente avaliar aqui, eu vou tratar como características, mas eles se cruzam por alguns tipos de estrutura. Economia de espaço, por ser um silo vertical, ele tem uma baixa transmissão de calor para massa de grãos, então, principalmente no Mato Grosso aqui, tem um grande potencial isso, porque por causa do calor, então a massa não tem tanta interferência externa com relação ao interior. A gente tem uma melhor conservação dos grãos, no entanto, ele tem um custo mais elevado em relação aos demais e um tempo maior de instalação, além de uma manutenção maior em relação aos outros, por ser de concreto. Perfeito. A gente tem os silos metálicos, que é o que normalmente a gente vê no campo aí, custo por tonelada inferior ao de concreto, uma maior flexibilidade operacional tanto quanto os de concreto, facilidade de movimentação de massa de grãos, então uma facilidade de trocar de silo, inverter a massa de baixo para cima, fazer uma transilagem. E a gente tem o problema aqui que é a maior transmissão de calor, podendo ocorrer condensação dependendo da condição climática. Então pode ter problemas na massa superior de grãos aí. São umas características desse tipo, certo? Temos também os armazéns graneleiros aí, que principalmente observa para grande quantidade quando precisa armazenar uma grande quantidade de grãos. Então tem um menor custo por tonelada instalada, tem uma rapidez de execução, como eu falei, capacidade de armazenar grande volume, tem uma menor versatilidade nessa movimentação de grãos, porque ele tem poucas células às vezes, dependendo do modelo que for instalado, e tem uma possibilidade de ocorrer dificuldade na aeração por causa do sistema, grande massa, pode ter pontos que não vai conseguir aerar direito e pode ter diversos fatores. Silos boas também que vem surtindo principalmente na segunda safra, quando falta espaço. Acabou surgindo para muitos produtores como uma grande salvação aí, né? Para muita gente. Sem dúvida. Então, características desse tipo de armazenagem. O baixo custo operacional. Então, o operacional dele, apesar de ser baixo, ele pode ter um problema. Então, ele vai ter que ter um pessoal dedicado para fazer retirada desses silos. Então, vai ter um operacional um pouco mais trabalhoso em relação aos demais. Possibilidade de separar a safra por lote, qualidade diferente. Então, se eu posso armazenar isso durante a minha própria colheita, preciso por um curto período de tempo, vou armazenar dentro da lavoura mesmo. Então, uma logística melhor. A gente tem o problema aqui, a necessidade de máquinas específicas, que ele vai trabalhar só para isso. Então, um trator dedicado, uma extrusora, uma embutidora. E aqui também uma dificuldade é a vulnerabilidade de agente externo. Um animal, alguma coisa, uma intempérie, acaba furando a lona e prejudicando a qualidade do grão armazenado. E também tem surgido, hoje aqui no Mato Grosso, a questão dos silos móveis. Tem um baixo custo em relação aos demais, baixo custo de manutenção, rapidez de instalação, eu posso movimentar, mudar para outra fazenda se eu precisar. No entanto, tem uma armazenagem limitada, ele tem uma necessidade de equipamento para carga e descarga, assim como os outros, ou como o silo bolsa, e tem uma vida útil menor em relação aos demais sistemas de armazenagem, em função de lona, em função de resistência de materiais, por si só. Aqui em Mato Grosso, Cleiton, a gente tem todos esses modelos já nas regiões produtoras? Você já encontra produtores investindo nesses diversos modelos, especialmente nesse silo móvel aqui, que é algo mais curioso aí, né? O silo bolsa a gente viu que dominou de fato o campo, né? Principalmente na segunda safra, como você falou. Esse silo móvel já é algo utilizado por aqui? É algo utilizado, sim. A gente já observa umas fazendas entrando com alguma... Não é algo grande escala ainda, mas ele começa como um escape nesses momentos de grande produção, precisa armazenar. Então ele acaba utilizando e a gente observa aí um número de produtores já testando esse sistema para ver como funciona a viabilidade disso no campo mesmo. Quer dizer, são várias opções, várias alternativas. Claro, cada uma tem seu custo, tem suas características, como você mencionou, mas todo mundo busca de fato uma maneira de viabilizar esse investimento para evitar ficar refém, né, de uma exposição, de ter que jogar milho a céu aberto, como você disse, ou outra cultura que o seja. Nesse primeiro bloco, então, o Cleiton trouxe um panorama do déficit de armazenagem aqui em Mato Grosso, trouxe os números nacionais, mas, é claro, focou aqui no estado, onde a gente percebe que hoje mesmo a gente já precisaria dobrar nossa capacidade de armazém, mais do que dobrar,
justamente para atender aí aquela recomendação da FAO, que preconiza, como o Cleiton explicou, 120%, né, ou seja, 20% a mais do que de toda a sua produção somada, para ter uma margem de segurança aí, no que diz respeito à armazenagem. No próximo bloco, então, Cleiton, você vai trazer as vantagens de ter um armazém dentro da propriedade ou um sistema de armazenagem, e também aí vamos tentar simular uma conta, né, para ver como buscar ver se esse investimento é viável e de que forma buscar. É mais ou menos aí que nós vamos. Isso mesmo. Perfeito, então você continue conosco, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui de Cuiabá com um Bom Dia Senar Mato Grosso, é rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui de Cuiabá com um Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre armazenagem. No primeiro bloco a gente trouxe aí um panorama da realidade da capacidade estática de armazenagem aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso especialmente, e quanto o país precisa avançar nessa capacidade para atender aí o que preconiza a FAO, que fala em 120%, aí, ou seja, 20% a mais do que de toda a sua produção de grãos somada. O nosso instrutor que está conosco aqui hoje, nosso especialista, na verdade, é engenheiro agrônomo e também analista do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, Cleiton Gauer, que terminou o bloco trazendo vários modelos, né, Cleiton, de sistemas de armazenagem que podem que estão disponíveis aí para o campo, que o produtor busque, né, para implantá-lo na sua propriedade. Nesse bloco você separou aí algumas vantagens. Eu queria que você já começasse trazendo, pontuando por que é vantajoso investir em armazenagem dentro de uma propriedade. Claro. Então a gente elenca alguns pontos principais aí que a gente observa como benefícios de você ter um armazém na propriedade. E claro que cada caso pode ser um caso, o produtor pode ter uma viabilidade um pouco maior em relação a alguns pontos que ele tem característicos dentro da propriedade dele. Mas os principais então são a recepção. A gente tem uma economia e uma velocidade na operação de um armazém próprio, então o produtor não precisa encarar as filas de armazéns, deu um problema de chuva, ele precisa escoar muito rápido, entrar colhendo e descarregar isso no armazém, às vezes ele não consegue, ele precisa ter um número maior de caminhões para dar segurança e fluxo a essa colheita. Então nesse caso ele pode diminuir esse número de caminhões, dar velocidade por si só, porque tem um armazém próprio. A relação de produtividade, redução de risco para uma colheita no ritmo ideal, então ele precisa entrar colhendo com uma umidade mais alta, ele precisa entrar no campo e não quer ter tanta perda por uma umidade elevada no armazém que ele vai entregar. No armazém próprio ele vai ter a própria estrutura de secagem, então ele vai ter uma redução de custos aí, uma melhor produtividade em relação a isso. A gente tem uma vantagem de classificação, seja na padronização do produto entregue, então não vou precisar ter descontos, eu vou entregar o produto no padrão, com a umidade ideal, com o ardido máximo, a questão de impurezas, tudo dentro do padrão aceito pelas trades ou onde for negociar. A questão de qualidade, a gente tem uma possibilidade de ganhos em relação às misturas que o produtor faz. Por exemplo, tive um problema com umidade em um talhão, deu um número de ardidos muito elevado. Então, eu posso fazer um blend, secar esse grão, estabilizar ele e misturar com um grão que eu já tenho dentro da propriedade, colocar ele dentro do padrão ideal e misturar isso com um produto normal. Se ele fosse entregar num posto que ele fosse entregar, ele teria sofrido um desconto em relação a isso. Então, nesse caso, ele volta a ter o produto na mão dele. Tem essa possibilidade adicional aí. Vamos seguindo então, Cleiton? Claro. Então, a relação, principalmente também de frete curto. A gente tem um gráfico que analisa a relação distância e o preço do frete. Então, ele elimina essa dependência do frete curto no pico da safra, porque normalmente nesses momentos o frete também ele se encarece mais em relação aos demais períodos do ano. E aqui também um ponto interessante é que quanto maior for a distância do armazém já existente, próximo da propriedade, maior a viabilidade técnica desse tipo, porque a economia vai ser muito grande em relação a isso. E o outro principal ponto é o ganho da diferença do preço disponível para o balcão, certo? Então ele vai negociar todo o produto dele no disponível, praticamente. Ele não vai ter mais que entregar o produto no balcão lá, não vai ter os descontos de taxa se ele vai entregar no disponível na trade ou cooperativa, para negociar no disponível. E aqui eu trouxe um gráfico na média de 2016 até o momento atual. A diferença desse disponível balcão oscila em torno de R$ 3,18 por saco na média. Então isso é uma média bem elevada. Bem elevada e que pode dar uma viabilidade muito grande para novos investimentos. Ótimo. E também uma coisa que a gente
mostra, mas a gente não considera nos cálculos de viabilidade, é a sazonalidade de preços, certo? Então ele normalmente escapa desses momentos de preço mais baixo, que é normalmente na colheita. Isso é uma viabilidade uma sazonalidade para sorriso, tá? Nesse primeiro caso para soja. Então no primeiro semestre do ano até maio aí os preços normalmente eles ficam abaixo da média anual e a partir do segundo semestre eles ficam acima da média anual. Então mostra que a sazonalidade tem sim um impacto sobre os preços. E no milho nem se fala também, em função de que é uma dependência do mercado externo um pouco maior em relação à soja. Que nessa parte de colheita, que a gente entra em junho e colhendo, em fim de maio, início de junho, até outubro, novembro, então o primeiro semestre tem uns melhores preços. Agora você pontuou algo que é importante destacar aqui, Cleiton. Você conhece essa sazonalidade, né? O acompanhamento aí do histórico mostra isso, mas na hora de calcular a viabilidade você não a considera. Sim. Por que isso? No meu caso eu não considero, porque às vezes a gente pode ter uma inversão de momentos de preço, a gente pode ter um mercado interno agindo no mercado externo. Prever, né? Não. Então, para evitar ter uma surpresa lá na frente, eu vou fazer um investimento de 15 anos, um investimento elevado, para trazer isso e ter um prejuízo grande. Então, às vezes a gente não considera para ver se realmente é viável por outros pontos, outros caminhos, para ser viável para ele. Isso a gente considera como se fosse um bônus, certo? Então, normalmente acontece isso. É importante, então, aí, né, de fato, para não ficar calculando toda a sua conta, todo o seu projeto, justamente numa sazonalidade de preço, que ela pode não ocorrer, evidentemente, já que o mercado ninguém prevê. Você trouxe um exemplo, né, Cleiton, para a gente tentar ilustrar aí como chegar a uma conta, a uma viabilidade? Sim. Então, eu fiz um exemplo lá, fiz uma lição de casa aqui. Eu considerei aqui um produtor modal da região Médio-Norte, aqui do Mato Grosso, Sorriso, Lucas, Novo Mutum. E aí considerei uma área de plantio de aproximadamente soja, tá? De aproximadamente 1.900 hectares, convertendo isso, plantando em aproximadamente 1.250 hectares de milho, uma produtividade média para calcular quanto que ele vai precisar armazenar. Seria safra e safrinha, né? Safra e safrinha, certo? E para considerar o volume a ser armazenado. E um outro ponto importante que é aqui embaixo, se a gente considerar a comercialização antecipada. Então, ele não vai entrar na conta. Eu normalmente faço uma negociação de 30% antecipado. Então, eu retiro essa parte da conta para avaliar o impacto dos preços disponíveis. Em relação aqui, eu fiz uma média de R$3 por saca entre soja e milho, para avaliar em relação a isso. Considerei uma umidade média, que a gente faz alguns levantamentos, de torno de 18% para soja, 14,5% para milho. A questão de impureza em relação ao frete, tá? 1,8 para soja e 1 para milho. E a relação de frete curto aqui de aproximadamente R$1,30 por saca, dá uns 80 quilômetros de distância de um armazém próximo, que a gente considerou. Então, vamos só recapitular então. Você colocou então a área de plantio para as duas culturas, Sim. A produtividade média aí, né, pegando por o histórico da propriedade, você consegue o preço médio do balcão e o preço médio disponível. Para fazer essa diferença. Para chegar numa margem, você até colocou uma margem inferior a que você mostrou ali, calculou com certa cautela. Percentuais de umidade também de impureza, preço de frete curto, e aqui você coloca comercialização antecipada. Isso. Por que é preciso colocar? Porque é o que não vai estar armazenado... Ele vai passar por dentro do silo, mas certo? Não vai... Ele vai ter essa questão de ganhos de relação de frete, em relação de tudo, mas ele não vou considerar ele na diferença do balcão disponível. Perfeito. Porque eu vou negociar ele antecipadamente, certo? Perfeito. É importante, então, esses pontos aí, vamos pra frente. Normalmente a gente considera também para avaliar um armazém não ter uma capacidade a mais do que ele precisaria, certo? Porque ele só vai passar lá dentro, não vai ficar armazenado durante o ano. Aí depende da estratégia também que o produtor vai utilizar de cada caso para caso, né? Ótimo, ótimo. Vamos seguir. Então, considerando uma formação de armazém, então considerando aquela comercialização antecipada, seria uma necessidade ideal em torno de 3.900 toneladas. Então, fui no mercado, fiz uma cotação média aí, de um armazém de aproximadamente 4.000 toneladas. O valor de instalação desse armazém oscila entre obras civis, equipamentos e a obra em si de engenharia, aproximadamente 2,5 milhões, 2.600.000 reais. Então, eu considerei nesse caso aqui 100% financiado pelo PCA, que é uma linha de crédito que a gente vai falar depois. Então, o valor financiado foi total. No caso do PCA, eu tenho um prazo de financiamento de 15 anos, um período de carência de 3, e nesse caso, como ele é abaixo de 6.000 toneladas, ele tem uma taxa de juros de 5,25 ao ano. Então, se a gente avaliar nesses casos, claro, tem todo um cálculo por trás, eu considero todo o gasto que o produtor vai ter com a armazenagem, mão de obra para tocar esse silo por trás disso. Então, nesse caso,
tinha um custo de oportunidade de capital de 5,3, que é o custo do PCA. O valor presente líquido, então, ele mostra então que o armazém é viável, certo? Se a gente analisar o gráfico aqui, aproximadamente no 10º ano, que é o payback, que é o retorno de investimento que eu vou ter, vai acontecer no 10º ano, certo? Então, dentro do prazo limite que eu tenho para pagar esse armazém, eu vou conseguir ter retorno desse investimento. E no final de tudo isso, trazendo lá no 15º ano para hoje, eu teria um retorno de aproximadamente R$1 milhão, certo? Seria o retorno do meu investimento hoje, lá no futuro. E uma taxa interna de retorno de 10,2%, ou seja, praticamente dobrei a taxa de rentabilidade do meu capital, que era de 5,3, foi para 10,2. Perfeito, muito boa ilustração. E aí, por onde começar se eu quiser construir? Então, se o produtor quiser começar, eu aconselho sempre trabalhar com 3 pontos, que é a elaboração do projeto, então, analisar esse estudo realizar esse estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto, porque como eu falei, cada caso é um caso, certo? Segundo, realizar o licenciamento necessário, no caso do Mato Grosso, que a gente traz no nosso caso, é o ambiental, é o comunicado de ciclo dos armazéns, certo? Trabalho também com o Corpo de Bombeiros, que é a adequação à norma técnica em relação ao nosso estado aqui. E por último, trabalhar com os recursos financeiros, buscar esses recursos financeiros, seja próprio ou seja com o banco através de uma linha de financiamento. E as linhas você traz na tela seguinte. Isso, então fala do PCA. Isso, as principais linhas que a gente tem hoje, que a gente considera o PCA, que é uma linha dedicada para a construção e ampliação de armazéns. Então uma taxa de 5,25 a 6, dependendo do porte do produtor, prazo de 15 anos, carência de 3. No caso a gente tem do Mato Grosso aqui o Fundo do Centro-Oeste, que é o FCO, 5,25 a 6,25, com um bônus de adimplência em alguns casos aí. Prazo de carência de 12 anos e 3 anos, prazo de 12 anos e carência de 3 anos. E o Moderim freio uma taxa um pouquinho mais elevada, prazo de 10 anos e carência também de 3. Bom, cheguei à conclusão de que eu não tenho a viabilidade, Cleiton. O que eu posso fazer? Então, para aqueles produtores que não têm viabilidade, mas ele tem o interesse de construir esse armazém, ter essa garantia de safra e ter uma busca, uma rentabilidade melhor, bom, a saída é a união dos produtores. É buscar um condomínio agrícola de produtores rurais, garantir esse maior volume entre a associação e aí conseguir ter viabilidade técnica dentro do processo. Última tela para a gente terminar o programa então, Cleiton. Estamos com o nosso tempo estourado aqui. Certo. Considerações finais. Então, para mostrar essa importância da armazenagem, diminuição do risco do produtor, ele buscar garantir esse aumento de rentabilidade que é tão difícil no campo hoje, o armazém ele vai dar uma segurança maior dentro do processo. Mas sem esquecer aí de todos os passos que a gente tem que avaliar e analisar. E aí, para aqueles que não possuem viabilidade, a união dos produtores é a saída do processo para a gente ter a chave do nosso sucesso no campo. Cleiton, muitíssimo obrigado pela sua explicação, pela sua aula, seu raio-x e ensinando como, de fato, buscar essa viabilidade e identificar se é realmente uma oportunidade ou não para sanar esse problema. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira, falando sobre armazenagem. Até a próxima quarta-feira aqui no Canal Rural.